Oi, gente, bom dia. Eu sou a Camila Teles Mezê, tá? Eu sou nutricionista, sou especialista na área de nutrição esportiva, veganos, vegetarianos e atendo na área clínica também de doenças crônicas, tá certo? Então, eu fui convidada pelo Projeto Semear para eu fazer um vídeo, para me fazer uma pequena aula sobre uma cartilha que eu fiz sobre uma alimentação saudável, como ter uma alimentação saudável, né, na rotina do dia a dia. A gente vai aprender mais ou menos como ter uma alimentação saudável, tá? Então, vamos lá. A gente, no dia a dia, a gente vive rodeado de comidas deliciosas que são altamente prejudiciais para a nossa saúde, ou seja, biscoitos industrializados, frituras, esses doces que a gente compra pronto no supermercado. Tudo isso faz muito mal ao nosso corpo, tá? São alimentos ruins do ponto de vista tanto estético, que leva a gente ao ganho de peso, como nutricional, que leva a gente a todas essas várias doenças crônicas que a má alimentação traz, tá? A alimentação saudável, ela deve ser adquirida através de uma dieta variada, com todos os grupos alimentares, tá certo? Uma alimentação saudável, ela deve ser composta de carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas e minerais. Os carboidratos, as gorduras e as proteínas, elas são chamadas de macronutrientes, ou seja, elas são nutrientes que o nosso corpo precisa numa quantidade maior. E as vitaminas e os minerais são os micronutrientes, que são nutrientes que nós precisamos sim, mas numa quantidade menor. Tem um prato aqui que a gente pode exemplificar, né, mais ou menos como é que a gente pode ajudar na alimentação. Então, 50% do nosso prato ela deve conter folhosos, vegetais crus ou cozidos, de acordo com sua preferência. Tá? E os outros 50% do prato a gente vai dividir, a gente vai botar 25%, a gente põe de proteínas de origem animal ou vegetal. No caso animal, entra carne bovina, as aves, ovos e peixes, tá certo? E proteína vegetal, a gente pode incluir grão de bico, lentilha ou o próprio feijão, tá certo? E os outros 25% a gente vai entrar com o carboidrato, de preferência sempre os carboidratos complexos, que são os carboidratos que são ricos em fibra, tá certo? Que são chamados os alimentos integrais, os grãos integrais. Então, arroz integral, macarrão integral, batata doce, batata inglesa, enfim. O ideal é que a gente sempre escolha os integrais por conta de serem ricos em fibra. Isso não quer dizer que eles tenham uma quantidade menor de calorias, não. Ele simplesmente nos diz que eles são mais saudáveis e eles ajudam o nosso corpo, o nosso organismo, em algumas situações como funcionamento intestinal, diminuição da glicemia no sangue, tá certo? Então, são alimentos ricos em fibras, por isso que a gente sempre indica que sejam grãos integrais. Tá bom? A gente vê todo dia pessoas com diabetes, hipertensão arterial, obesidade, sobrepeso, a própria osteoporose devido à má ingestão de cálcio, tá? O próprio câncer que vem de alimentos de industrializados, gorduras trans, tá? O colesterol alto, que são as dislipidemias, que é triglicerídeos altos, colesterol alto, e as doenças cardiovasculares, né? Os entupimentos das artérias das veias, tá bom? A gente tentar fazer pelo menos 5 refeições por dia, tá bom? Café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanche da tarde e um jantar. A gente tentar ingerir bastante água, pelo menos 2 litros de água por dia. Gente, a gente bebe pouquíssima água. E um chá, um café, um suco não substitui a água. A água que ele está falando aqui, 2 litros de água, água mesmo, tá bom? E tentar comer devagar, tentar mastigar bem os alimentos. É muito importante, tanto para a digestão, para evitar azia, evitar refluxo, evitar a própria constipação, o funcionamento do intestino. E outra, comer com atenção, comer devagar. Cada vez mais a gente vê pessoas se alimentando em frente à televisão, em frente ao computador, em frente ao telefone. E isso faz com que a gente não tenha atenção no que está comendo. A gente não consiga sentir o sabor direito e nem saber a quantidade certa que a gente está comendo. Às vezes a gente acaba comendo mais do que a gente realmente está querendo porque a gente não está dando atenção ao ato de comer. Tá bom? Então, bastante importante isso. Muitas pessoas que estão hoje com sobrepeso ou obesidade, elas comem olhando para a televisão e quando olham para o que estava comendo, comeu mais do que estava querendo. Então, é muito importante isso. Comer devagar e com atenção, tá bom? Aqui é um esboçozinho só com relação a escolhas, né? Se eu vou comer queijos, eu dou-se a preferência sempre pelo queijo branco, que são ricota, cottage, queijo Minas frescal e queijo coalho,
do que os queijos amarelos. Os queijos amarelos, ou seja, aqueles queijos prato, mussarela, gorgonzola, do reino, todos esses queijos que são mais amarelados são queijos que têm uma maior quantidade de gordura, tá? Até 80% desses queijos é somente gordura, tá bom? E aí a mesma coisa a gente tem com relação ao leite. Nós temos os leites desnatados e temos os leites integrais. Os leites integrais, eles possuem menos quantidade de cálcio do que o desnatado, mais colesterol do que o desnatado, mais gordura saturada do que o desnatado e mais calorias do que o desnatado. Ou seja, por isso que a gente sempre indica o desnatado, porque o desnatado, além de ser rico em cálcio, ele tem menos gordura, menos calorias e menos colesterol. As gorduras, com relação às gorduras, a gente tem as gorduras saturadas e as gorduras trans. A gente tem gordura monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são as saudáveis. Então, as gorduras ruins que fazem mal à nossa saúde são as gorduras saturadas e as gorduras transaturadas. Então, e aí, como é que a gente vai fazer, Camila, na prática? Como é que na prática a gente pode começar a mudar a nossa alimentação, colocar mais coisas saudáveis na nossa dieta, no nosso dia a dia? E aí a gente vem começando o dia bebendo água, tá? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza 16 copos de água por dia, tá? O ideal é que você beba 16 copos de água por dia. Pelo menos 10, mas o ideal é que seja 16 copos de água por dia. Como eu falei anteriormente, não é chá, não é café, não é suco, é água, tá bom? E aí, o que a gente faz? Normalmente de manhã é uma hora que a gente tem que ter, sim, uma alimentação mais saudável, porque a gente passou muito tempo, um longo tempo dormindo, descansando, sem comer, sem se alimentar. E aí a gente precisa dar o start no nosso organismo. Então, vamos dar um start saudável. Então, a gente sempre optar por grãos, legumes, ou frutas, iogurte, leite desnatado, iogurte desnatado, frutas. A gente colocar aveia, linhaça, granola, enfim. A gente tem uma variedade de opções para a gente tomar um café da manhã de jejum saudável, tá certo? Tanto o lanche da manhã quanto o lanche da tarde, que são refeições pequenas, a gente pode fazer a opção de frutas ou de iogurte, tanto faz. O importante é que a gente não deixe de se alimentar nos intervalos das principais refeições, entre o café da manhã e o almoço, e entre o almoço e o jantar, tá certo? Então, a gente pode bater o iogurte com uma fruta, a gente pode bater com leite uma fruta, pode colocar grãos, pode colocar sementes de linhaça, sementes de girassol, sementes de gergelim, aveia, enfim, a gente tem várias opções para misturar no leite ou no iogurte, certo? E aí as frutas, por que a gente sempre diz das frutas? As frutas, além delas serem de forma natural, elas possuem todos os minerais, vitaminas e antioxidantes que são bons para o nosso corpo. E o que são os antioxidantes? São fitoquímicos, são nutrientes que tem dentro das frutas, dos legumes e dos vegetais, que faz com que algumas funções do nosso corpo funcionem da forma mais eficaz, tá? No jantar, a gente sempre pede que seja uma refeição mais leve, né? Uma refeição que você consiga se deitar mais leve sem se sentir empachado, tá bom? Então, o ideal é que sejam sopas, né? A gente sempre indica sopas de frango, sopas de carne, de legumes, mas o mais importante é que você não use no tempero dessas sopas aqueles temperos industrializados. Aqueles temperos são riquíssimos em sódio, tá certo? São cancerígenos, tá certo? Então, não é o ideal. O ideal é que você use mesmo temperos naturais, cebolinha, cheiro verde, alho, a própria cebola, tá certo? Pimentinha. Então, tentar da forma mais natural possível fazer essa sopa, tá bom? E aqui são as opções. Outra opção que a gente pode no jantar são as saladas, né? A variedade de saladas que a gente tem, de folhosos, de legumes, ou cozidos ou crus, tanto faz. O importante é que a gente inclua, sim, na nossa alimentação, legumes e verduras, tá certo? E é isso, gente. Eu acho que eu ajudei um pouquinho vocês. É importante que vocês façam sempre escolhas saudáveis, tá certo? Pra gente tentar viver cada vez melhor.